Pai Celestial, pedimos que mais uma vez o Senhor possa ajudar cada um de nós, tanto os que estão aqui presentes como os que estão nos ouvindo através da internet. Que a sua palavra seja manifestada no poder que sempre ela tem para convencer os corações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bem, eu quero fazer a leitura do versículo mais conhecido entre nós, Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Quero falar com vocês hoje sobre as revelações passadas. Pode ser para esta reunião, porque nós cremos, além de crer em Deus, que manifestou através de Jesus Cristo, nós cremos em Deus que manifestou através do sétimo anjo. E este é o motivo de podermos nos reunir aqui e falar destas revelações. A gente não vai falar de coisas misteriosas, porque muitas vezes o que chama a atenção do povo é você dizer que tem mistério. Falou que tem mistério, aquilo o povo gosta, porque está na expectativa, algo vai acontecer. Mas eu não estou aqui para enganar vocês, e eu não perco meu tempo. Então eu quero falar das revelações passadas, porque o que muitas pessoas estão esperando para o presente, para o futuro, já são passadas. E elas não sabem que isto já passou. Então, se vocês que me ouvem nesse instante, crê no profeta, porque para mim o importante é isto, é pregar a um povo que crê no profeta. Saber que Deus prometeu e Deus cumpriu sua palavra de mandar um profeta para nós, conforme nós acabamos de ler. É nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério. Então, não tem sétimo anjo mais. Certo? O sétimo anjo já está lá no passado. Então, o sétimo anjo não vai tocar trombeta mais. Já tocou a trombeta. E se ele já tocou a trombeta, não podemos ficar esperando que ainda haja revelação de mistérios. Porque é nos dias da voz do sétimo anjo. Não é aqui nos nossos dias. É nos dias da voz do sétimo anjo. Isso foi prometido por Deus e já foi cumprido lá por volta de 63 a 65. Então eu vou falar de coisas, como diz que sempre os jovens falam de coisas do presente e do futuro. Mas diz que velho fala mais, conta mais a história. Fala do passado. Então, eu vou ter que entrar nessa daqui com vocês, certo? Para poder contar história. Porque se eu falar para você que isto vai acontecer, eu estou errado. E qualquer pregador que disser que vai ainda 7 selos ser revelado,
que 7 trovões ainda irão ser revelados, que terceira puxada ainda vai se cumprir. Qualquer um que falar está errado, porque não tem mais ninguém para revelar 7 trovões, 7 selos, terceira puxada, novo nome. Não tem mais ninguém. Porque Deus não prometeu para nós, Deus prometeu para o 7º anjo. O que nós temos que fazer é crer que Deus já mandou o 7º anjo, e como Deus não falha, ele já cumpriu sua palavra através do ministério do 7º anjo. Hoje não é mais ministério do 7º anjo. O ministério do 7º anjo foi lá atrás, até 65. Aquele foi o ministério do 7º anjo. Ele terminou, começa o ministério da esposa. É uma esposa que não sabe quem é o esposo, uma esposa que não conhece o marido, uma esposa que não sabe da revelação. Então, ela não é esposa. Ela nem namorou com ele, porque no período do namoro, você fica conhecendo para depois casar. Ninguém já vai namorando e casando. Está errado. Você tem que namorar, conhecer um ou outro, conhecer a família, um do outro, para depois se noivar, para depois casar. Então, tem gente na mensagem que eles ficaram lá atrás, no namoro, sem conhecer o esposo, sem conhecer a família do esposo. Eles não conheceram. E até hoje eles não conhecem. Então, isso está claro que não são esposa. Tem muitas namoradeiras. As namoradeiras são irresponsáveis. Namoram aqui, namoram outra ali, nunca tomam uma coisa fixa, firme. A igreja, muitas vezes, é uma namoradeira. Ela namora uma mensagem, namora outra, ela nunca casa. E esse é o problema. Entende? Eles ficam. Não é assim? Eles ficam. É o que acontece no mundo. E é o que acontece na igreja, falando de mensagem. O povo não casa, o povo fica. Eles ficam com a mensagem. E aí você ouve eles dizer que tem tantos livros do profeta, que eles já estudaram tantos livros do profeta, e não sabe nada do profeta. Eu fico pensando nisso. Por quê? Nós não temos que vangloriar que nós estudamos, não. Estou aqui falando de revelação. Revelação não é estudo. Revelação é algo que é tão claro que eu não posso deixar de ver. Isso é revelação. Então, o que estamos aqui para falar é o que já passou. É o que nos dias de William Branham, o 7º anjo, já cumpriu. Você quer ver? Vou começar. É tudo coisas conhecidas de vocês. Chega um ponto que nós já pregamos todas as mensagens que encabeça o rapto, que te prepara para o rapto, e depois você tem que viver repetindo aquilo. A mensagem de salvação de Cristo, ela foi repetida por 2 milênios. Jesus Salvador, Jesus Curador, Jesus Batista com o Espírito Santo, 2000 anos, certo? A mensagem do irmão Branham, a primeira e segunda etapa, ela foi pregada pelo irmão Branham há alguns anos, talvez 20, 30 anos, que ele pregou essa mensagem. Mas ele teve o tempo da terceira puxada, a terceira etapa. A terceira etapa era o mistério que ele podia pregar, mas não podia falar para ninguém. Hoje, nós estamos mostrando para as pessoas, não que nós estamos revelando, mas mostrando o que foi revelado lá nos dias de William Branham. E eu creio nisto. O que o irmão Branham diz que vai acontecer, eu creio. O que ele diz que já aconteceu, também eu creio. Certo? Então eu sei que o irmão Branham pregou a mensagem, o arrebatamento. Isso vai acontecer. Certo? Mas ele pregou uma mensagem intitulada A Segunda Vinda de Jesus Cristo. Isto já aconteceu. Entende? A segunda vinda é para preparar para o rapto. A segunda vinda é Deus em carne, como a primeira vinda foi Deus em carne. A primeira vinda foi Deus em Jesus.
A segunda vinda eles não sabiam, mas era Deus em Brana. Eles não sabiam. E por não saberem, eles estão equivocados até hoje, esperando que irmão Brana vá ressuscitar para fazer algum milagre, para ter alguma campanha de cura, para cumprir a visão da tenda. Quando a visão da tenda cumpriu tudo nos dias do irmão Brana, 8 dias num quartinho, ele estava recebendo direto daquela luz que manifestou para ele, que ele diz, essa luz é Cristo, e esta luz tinha manifestado exatamente na visão da tenda, e a visão da tenda estava dentro do quartinho, naqueles 8 dias que o irmão Brana recebeu a revelação dos 7 selos. Para mim, estas coisas são importantes. Então, vamos começar por aqui. 152, qual é a atração sobre a montanha? Olha, qualquer pregador que disser que o irmão Brana disse e não disser a mensagem, não creia. Tem que dizer a mensagem. Porque tem muita gente, muitos pregadores que diz da Bíblia, a Bíblia nem fala aquilo. E eles estão dizendo da Bíblia, certo? Quem pecar contra o pai tem perdão, contra o filho tem perdão. Tem nesse versículo na Bíblia. Certo? Quem pecar contra o pai não tem perdão. E eles pregam que tem perdão. Mas a Bíblia diz, quem pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no porvir. Mas eles misturam, e as pessoas glorificam a Deus, e eles chegam lá, quem pecar contra o Pai tem perdão, e o povo, amém. Como quem pecar contra o Pai tem perdão, se o Pai é o Espírito Santo? O Pai foi quem gerou o Filho. Então, Maria ficou grávida de quem? Do Pai, do Espírito Santo. Entendeu? Então, eles dizem coisas que nem na Escritura está escrito. O que falta é o povo examinar. E na mensagem é a mesma coisa. Muito pregador diz, irmão Brana disse, mas eles vão pegar coisas que irmão Brana falou antes da revelação. Você tem que tomar essas coisas. Eu estou lendo aqui a mensagem de 65, certo? 25 de julho de 65. Ele pregou 2 mensagens, com a atração sobre a montanha e os ungidos dos últimos dias, no mesmo dia. Ele pregou. Então, eu vou ler essa mensagem. Olha para você ver. E o Deus dos céus prometeu no tempo do entardecer que haveria luz do entardecer. 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Agora você toma a mensagem, 65, 64, 63, 62. 3 anos atrás, quando ele pregou em dezembro, a mensagem, senhores, é este o tempo. 3 anos atrás, era uma profecia. 3 anos atrás. Mas ele não parou. Ele disse, mas agora é história. Já passou. Para mim, é crer nessas coisas. Eu creio que na mensagem, senhores, é este o tempo, que ele estava perguntando, será os trovões, senhor? Será a terceira puxada? Será a vinda? Será isto? Será aquilo? É perguntas. Senhores, é este o tempo? Foi feita de perguntas, de interrogações. Mas agora, essa daqui não, é de afirmação. Escuta. Mas agora é história, ponto. Já passou. O que já passou? Aí você teria que ver o que já passou. Vai na mensagem, senhores, é esse o tempo, e ver ele falando sobre terceira puxada, sobre trovões, sobre selos. Não tinha sido revelado ainda. Então, agora, em 65, era história. Tinha sido revelado em 63. Ele pregou, senhores, é esse o tempo, em 62, final do ano de 62, dezembro, e logo, em março de 63, ele pregou os selos, e ali foi que aconteceu. Então, acabou as perguntas. As interrogações já tinham que ter acabado na vida dos pastores, mas não acabou. Na vida da igreja, deveria ter acabado as interrogações.
Será o que é os 7 trovões? O que são os 7 trovões? O que são os 7 selos? O que é o novo nome? Já tinha que ter acabado. Porque ele diz, até, senhores, é este o tempo, 3 anos atrás, aquilo ali era uma profecia. Ele diz, mas hoje, em 65, é história. Então eu estou aqui. 65 mais 50. Não é? Mais 50 anos para te dizer que 50 anos atrás, o que os pastores andam pregando, que o irmão Brana vai ressuscitar para revelar selos, trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Eu estou aqui pregando para você que há 50 anos atrás era história. O que é hoje então? Estou só confirmando a história. É história, não estamos revelando nada. Eles dizem, vocês querem saber mais que o profeta? Não, nós só queremos saber o que o profeta revelou. Porque não podemos falar mais nem menos. A mensagem do profeta é uma Bíblia revelada, que não pode aumentar e não pode tirar. Certo? Então ele diz, já passou, a promessa está cumprida. Escuta, senhores, é este o tempo. E qual é a atração? Já não é mais pergunta, senhores, é este o tempo? Não. Senhores, é este o tempo, essa é uma afirmação. E qual é a atração? Aí é a pergunta. O que te atrai? É a mensagem, senhores, é este o tempo? Ou qual é a atração sobre a montanha? É isso que ele estava pregando. Qual é a atração? Você ainda está sendo atraído pela mensagem, senhores, é este o tempo? Não, olha aqui, ó. Qual é a atração sobre a montanha? O que aconteceu agora? Ele está dizendo o que aconteceu agora, em 63. Qual é a atração? E vocês estão aí tendo como atração cada pregador que vem dos Estados Unidos, que ele prega e fala sobre senhores este o tempo. Olha, toda a vida eu vi esses pregadores aqui no Brasil, e como que é gostoso, rapaz. Senhores, este o tempo, o irmão Branco pregou, mas nunca mostraram que já tinha sido revelado. Nunca mostraram que aquilo já era história. É gostoso você ouvir, porque você fica na expectativa de algo. Mas quando você, já aconteceu, já. Agora, aconteceu entre os americanos. Agora, está acontecendo hoje algo. Qual é a atração? O que é que te atrai? Senhores, é esse o tempo? Ou o que te atrai é a atração sobre a montanha? Ou a revelação que hoje você já sabe claramente de que aquilo que muita gente espera, que nós mesmos esperávamos e críamos, era história, e nunca pudemos falar para o povo que era história porque não sabia. Os pregadores não dizem para o povo que é história porque eles não sabem. E como podemos nós pregar se nós não sabemos? Como ensinar se não foram chamados e enviados para isso? Então aqui está, nós não somos melhores, mas a mensagem está dizendo que é história. 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. É porque é o que estava ali dentro da visão da tenda, aconteceria várias coisas. Irmão Brana esperava que acontecia aquilo natural, e aconteceu espiritual. Irmão Brana esperava natural. Um doente levantava, mas o doente se levantava na primeira e segunda etapa, irmãos. Não precisa de terceira etapa para levantar doente. Na primeira e segunda etapa, os doentes eram levantados, os cancerosos eram curados, os paralíticos andavam, os cegos viam, os surdos ouviam. Na primeira e segunda etapa não precisa de terceira etapa para ninguém ser carregado numa maca e logo levantar da maca. Isso é espiritual.
que nós estávamos nessas macas religiosas, nesses hospitais de pestilentos. Irmão Branham diz que esse mundo é um hospital de pestilento. E quando você não tem a revelação, você está como um hospital de pestilento, numa maca, esperando alguém dizer: oh, isso já passou. O que você está esperando já passou. Levanta, anda, sai por aquela porta ali. Você entrou por aqui, sai por ali, já sai andando, sai vendo, sai ouvindo, sai falando. Há muito tempo atrás eles estavam pregando: olha, estamos aguardando a terceira puxada, a terceira etapa. Eram pregados. Agora, vamos ver se já passou também? É bom a gente ver essas coisas. São revelações passadas. Eu vou regozijar com elas, porque se eu conseguir ver as revelações passadas, eu conseguirei ver o que está sendo manifestado, revelado hoje. Se eu não ver que o foi manifestado, já foi revelado no passado, também não verei hoje, porque hoje também está acontecendo algo. E o algo que está acontecendo hoje é o que você está ouvindo que nunca ouviu. 262, os ungidos dos últimos dias. Todo mundo aguardando terceira puxada. Por quê? Na terceira puxada, guarde bem, na terceira puxada está a visão da tenda. Todo mundo aguardando a terceira puxada, esperando o irmão Branham vir para poder ter a terceira puxada. Já tem um pregador que está fazendo uma tenda aí para a terceira puxada, e as pessoas creem nisto. Elas não veem com quem tem que acontecer, com quem aconteceu. Eles não conseguem ver. Então vamos olhar agora. Eu estou chamando vocês, não é nem para olhar para frente agora. Vamos dar uma olhadinha para trás, para 63, para 65, para os dias da voz do sétimo anjo, para você ver o que aconteceu lá. Quando você ver o que aconteceu lá, você diz: mas então tem algo acontecendo aqui também, que é Apocalipse 10, 8 a 11. Mas primeiro você tem que ver o que aconteceu lá. O povo está aí dentro das igrejas, com pregadores e tudo, esperando acontecer o que Deus prometeu para lá. Eles estão esperando acontecer aqui. Não, aqui está acontecendo o que Deus prometeu aqui. Você sabe que você não pode nem olhar para esse livro, diz a Bíblia, no capítulo 5 de Apocalipse, você não podia nem olhar para esse livro. Depois que o sétimo anjo veio e revelou, diz que nós podemos comer. Comer é tomar essa mensagem, engolir, se satisfazer, se alimentar com ela, se alimentar com a Bíblia revelada. Então não estou pregando uma Bíblia fechada, eu estou pregando uma Bíblia aberta. Estou pregando aquilo que já foi revelado. Não é? Vocês não têm que crer em mim, vocês têm que crer no mensageiro que Deus mandou. Se vocês crerem no mensageiro que Deus mandou e revelou em 1963 a 65 as maiores revelações que o mundo nunca viu, nunca ouviu, foram reveladas ali dentro de um tabernáculo simples, o tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana, com um profeta simples, abençoado por Deus, um camponês, pregando a palavra. E eles não perceberam. Quem andou com o irmão Branham não percebeu. Quem viveu com o irmão Branham não percebeu. A família do irmão Branham não percebeu. Os pregadores que dormiram com o irmão Branham, que caçaram, pescaram com o irmão Branham, não perceberam. Senão eles já tinham pregado isso para nós, porque eles são primeiro que nós. Eles não pregaram porque eles não viram. Eles não perceberam. Eles não são ruins, não são maus. Não. Mas eles não viram. Como pregar? Se você não ouviu primeiro, você tem que ouvir de alguém. Branham teve que ouvir de Cristo, nós temos que ouvir de Branham. Entende? Tem que acontecer isso. Então aqui está, 262, os ungidos dos últimos dias. Eu vou ler rápido aqui, ó, a primeira etapa, cura, segunda etapa, profetizando, terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios.
Isso daqui é a terceira etapa, a terceira puxada, que todo mundo está esperando. Irmão Branham está falando, olha, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem que a terceira puxada, a terceira etapa foi... Então é uma revelação passada. A terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. O vem. Então, essas revelações são passadas. Terceira puxada, que o povo espera para a visão da tenda, filho, é passada. Você está fazendo tenda só para o povo mesmo. Não para revelar, porque a tenda na qual foi revelado chamava Brana. A tenda onde foi revelado todas as coisas. E eles estão querendo fazer uma tenda, como o irmão Brana mesmo já pregava em tenda naquele tempo, e o irmão Brana tinha vontade de fazer uma tenda para pregar essas coisas. O próprio irmão Brana. Vocês têm que ver que tem coisas como Deus escondeu, quando ele abriu os selos, Deus abriu os selos, Deus escondeu a terceira puxada do próprio irmão Branham. No 7º selo, você lê no 7º selo da primeira tradução, ele diz assim, a terceira etapa, o que vem. Você chega em 65, como estou lendo aqui agora, os ungidos dos últimos dias, 25 de julho de 65, diz a terceira etapa foi. Então, aqui está, isso daqui é que é alimento, é isso daqui que eu, você, nós estamos precisando. Destas coisas, isso é alimento espiritual em seu devido tempo. Amém? Olha, são tudo coisas conhecidas, mas eu preciso ler para vocês, nem foi um parágrafo, para deixar isto claro para as pessoas. Vocês devem, por onde vocês estão me ouvindo, através da internet, não creia em mim, creia na mensagem. Creia na mensagem. Eu vou te dar aqui a mensagem, você vai ler. Se eu te der uma mensagem aqui de 64, 65, que o irmão Branham disse que ainda vai revelar o 7º selo, então você crerá sim, porque eu estou te dando a mensagem. Mas eu vou te dar uma mensagem que o 7º selo já foi revelado. E o povo está esperando até o irmão Branham para revelar o 7º selo. Eles não sabem que o 7º selo era um mistério silencioso no tempo do irmão Branham, e hoje o 7º selo está aqui. Ele é silencioso. Irmão Branham diz que o 7º selo só vai sair daqui quando a noiva, ele termina quando a noiva for raptada. Certo? 232, a festa das trombetas. Ele diz que quando ela for raptada, aí termina o 7º selo. Então, o 7º selo está aqui. É o 7º selo que está te revelando essas coisas. Por quê? Porque o 7º selo lá atrás era Branham. O 7º selo era um homem. Ele diz que cada selo representava um mensageiro, cada mensageiro representava um selo. Então, quem era o representante do 7º selo? Quer dizer, fala tanto, se lê a mensagem, mas por que não vê isto? 204 a 206, senhores, esse é o tempo. Cada mensageiro representa um selo. Então, Branham era o 7º mensageiro. Ele era o representante do 7º selo. Por isso era silêncio, eles não viram a mensagem dele. Hoje, nós somos o 7º selo. A esposa hoje é o 7º selo. Por isso, eles não podem ver, porque é muito simples. É silêncio. Outra vez foi silêncio lá, agora é silêncio quando está sendo mostrado essas coisas que estão no passado. Estamos mostrando que está no passado. Então preste atenção para você ver. Não estão esperando aí o 7º selo acontecer? Veja, 229, a festa das trombetas. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora. Não perca isto. Sempre dizem, veja, vem, recorde. Não perca isto. São coisas importantes, que o irmão Branham sempre diz, não perca isso. Quão impressionante do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. E a mensagem, e Apocalipse 10 era
o sétimo selo. O que o povo quer mais? Os pregadores querem o quê? O que o membro quer? O sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Agora você sabe que Apocalipse 10 está falando de 7 trovões. Mas está falando também de sétimo anjo, 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Por isso ele está dizendo, Apocalipse 10 era, passou, irmãos. Estão esperando o sétimo selo, mas passou, foi brana. E está passando outra vez. O sétimo selo somos nós. Como passou nos dias de Brana, está passando agora nos dias da esposa, do ministério que ela tem, porque o irmão Brana diz, ela vai profetizar outra vez. Então ela só pode profetizar através de uma pessoa, de alguém que venha pregar esta mensagem. Está sendo profetizado. Por que as pessoas não veem? E é o sétimo selo hoje. Silêncio outra vez. As denominações da mensagem já não são mais católicos, batistas, metodistas, assembleianos, pentecostais. Não. Eles foram os Janes e Jambres do tempo do irmão Brana. Agora não é mais tempo deles. Olha, você sabe, até no tempo da primeira e segunda etapa, nossa, que no início, você vai ver o Coré, o Datã e o Abirão operando. Mas quando você parte para Canaã, é só o Acã. É um contra e todos junto com aquele contra. É um que levantou contra e os outros se aliam todos com aquele um. Porque há um que falou a verdade e os verdadeiros se aliam a um que falou a verdade. Há um que combate e eles se aliam, se ligam, se firmam em um, como Acã. Isto é, quando vai para Canaã, a terceira puxada. E eles não percebem isto. Então, vocês já viram? Então, até o sétimo selo, já está tudo pronto. Está tudo revelado. O sétimo selo era Deus em carne. Era Deus no profeta. O sétimo selo hoje é Deus em nós. É a simplicidade que você tem que ver. Nenhum de nós somos especiais. Nenhum de nós. Fala, eles que são os grandes personagens. Não. Nenhum de nós somos todos pequenos em Cristo. Cristo é grande, Ele é grande, Ele é a palavra, Ele é a revelação também passada. E Ele é o mistério presente, porque Ele está escondido em mim e em você. O mesmo Cristo que escondeu em Brana e em seu povo no seu dia, é o mesmo Cristo que esconde em mim e em vocês hoje também. É o mesmo Cristo que foi o sétimo selo, porque o sétimo selo é Cristo. Mas era Cristo em Brana, o sétimo selo hoje é Cristo, mas é Cristo em nós. É aí que você tem que ver o sétimo selo. Então, olha para você ver, 341, desvelar de Deus. Quando eu vi essas coisas, há anos atrás, tudo claro, falei, meu Deus, a gente fica esperando alguma coisa acontecer. Eles estão esperando Apocalipse 10 acontecer. Quantos pregam que irmão Brana foi evangelista, mas vai ressuscitar para ser profeta? Tudo errado. Irmão Brana foi evangelista, foi pastor e foi profeta. Irmão Brana teve o quíntuplo nele. Entende? Tudo estava nele naquele dia. Depois que ele pregou, então aquele quíntuplo tinha que sair para os ministros que estavam ouvindo ele. E é difícil, porque saiu para cada ministro, mas nunca saiu o profeta para eles. O profeta foi sair aqui no Brasil para nós. Não saiu para eles. O quíntuplo ficou sem ser quíntuplo do irmão Brana para cá, depois que ele morreu. Cadê o quíntuplo? Não tem. Você tem apóstolo, você tem evangelista, você tem pastor, você tem mestre, mas cadê o profeta? Não tem. Eu quero que vocês notem isso. Isto é as 7 eras da igreja.
você vai ver Paulo, o profeta, mas depois você vai ver 5 mensageiros. Não eram profetas. Então aí a palavra foi escurecendo. Não tinha profeta para poder trazer luz ao povo. Não havendo profeta, diz a Bíblia, o povo se corrompe. Então não havia profeta. E você vai notando depois de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Irmãos, mas nos dias de Branham, o batismo que estava escondido por 2000 anos foi aberto para nós. Nos dias de Branham, a deidade, não a trindade, nem a dualidade. Irmão Branham diz que o dualista é hipócrita. Quer dizer, o dualista é fingido. É um fingido, é um hipócrita. Por que não toma a mensagem como é? Irmão Branham mostrou isso para nós, batismo em nome de Jesus Cristo, mostrou que há um profeta, irmão Branham mostrou que há um só Deus. Nós vivíamos aí de 2 deuses, 3 deuses, nós vivíamos falando 3 é 1, porque não tinha revelação. Mas quando veio o profeta, aí nós ficamos sabendo, este um tem 3 ofícios. Este Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aqui está. 341, desvelar. Mas agora, como o Apocalipse 10 está revelado. Estou falando de revelações passadas. Já percebeu isso? Irmão Branham dizendo, mas agora, nos dias dele... E o povo está aqui no Brasil, quantos anos você já deve ter ouvido, já pertenceu também à ressurreição isolada, quantos anos ouvindo que Apocalipse 10 vai ser revelado, que os trovões irão ser revelados, que Deus vai fazer isso, que o irmão Branham vai voltar para revelar 7 trovões. Quantos nós já ouvimos, vocês já pertenceram a isso também. Por quê? Porque nunca viram isso, mas agora... que Apocalipse 10 está revelado. Os mistérios de Deus são manifestados, conhecidos, como o 7º livro, selado, prometeu. 7º livro é o 7º selo, selado, prometeu. E o 7º selo, selado, prometeu, que ia revelar aonde? Mas nos dias da voz do 7º anjo. Foi revelado. Essas coisas estavam reveladas. Agora, ele diz, vou tomar só um pedaço do parágrafo, 84, almas encarceradas hoje. É bom vocês que me ouvem guardar, almas encarceradas hoje. O parágrafo que eu estou te dando é da mensagem antiga. Não é almas em prisão agora, que é a mesma mensagem, mas só que os parágrafos divergem. Então, estou te dando essa aqui, almas encarceradas hoje, 84. As 7 trombetas soam sobre o 6º selo. Porém, o 7º é sempre o mistério. Vigie bem o 7º. Esse é o fim. É a vinda do Senhor. Este é o fim, é a vinda do Senhor. Espera lá. A brecha 41. Dessa nova tradução. 41, 25 na antiga. Escuta para você ver que ele está dizendo, vigie bem o 7º. O 7º é a vinda. Não vai ser, é a vinda. O 7º, que é o dia de Branham. É a vinda do Senhor. É a vinda do Senhor em carne. O povo esperava o Senhor vir diferente. Ele veio em carne, ele veio na nuvem de anjo, mas logo ele desceu, pisou no mar, entre gente com o pé direito e com o esquerdo na terra, na América do Norte, se fazendo carne. E bradou não como cordeiro mais, que ele era cordeiro em Apocalipse 5, mas ele bradou como leão, porque é Apocalipse 10. Ele mudou, ele não é cordeiro mais, ele é leão. Ele não é advogado mais, ele é juiz. Amém. Agora isso aqui completa tudo. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Parágrafo 41 da brecha. E quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado,
desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora, recordem outra vez, recordem, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Nós sempre tivemos aquela tradução antiga aí dos selos, o sétimo anjo estará na terra, mas hoje sabemos que isso daqui é o original. O irmão José Brana tem a tradução disso também assim. É assim, o sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Quando foi que ele veio? Vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Então ali estava o irmão Brana, o sétimo anjo na terra no tempo da vinda do Senhor, quando ele veio numa nuvem. Tinha que ter o sétimo anjo para ele poder descer no sétimo anjo. Assim como João Batista, ele vai dizer aqui, o próximo parágrafo, assim como João estava entregando sua mensagem, ao mesmo tempo que o Messias veio nos dias, João sabia que ele era e o veria, porque era ele quem o introduziria. Brana sabia, era ele que ia introduzir Cristo nesse dia final. Vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. O sétimo anjo está na terra, não estará na ressurreição, está, tempo presente, está na terra. Eu que sou de quarto ano, sei essas coisas, vocês que são estudados devem saber mais que eu. Não é? Essa é a verdade. Vamos partindo aqui quase para o final, porque a gente pensa que não vai falar muito e acaba falando muito. Mas com um monte de mensagem desse aqui também. Perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78. Quantas vezes já lemos isso? Mas nunca paramos para crer. Nós temos que crer. O povo está esperando, os trovões vão ser revelados. Veio um que andou com o irmão Brana, que dormiu com o irmão Brana, que caçou com o irmão Brana. Ele veio aqui no Brasil e aqui no Sul, perguntaram para ele, irmão fulano de tal, o que você fala dos 7 trovões? Ele disse, deu uma risadinha assim, e disse, será uma revelação futura. Quando o irmão Brana falava de 7 trovões, ele estava falando de uma revelação futura. Engraçado, eu falo de uma revelação passada. Estou mostrando uma revelação passada, quer ver? Perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78, a pergunta número 21 é: tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios, já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Olha a resposta do irmão Brana. Não. Nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. O povo fica esperando os 7 trovões serem revelados. Não, ele foi revelado nos 7 selos. Nos dias do irmão Brana, eles já perguntavam para ele, olha, tem sido revelado os 7 trovões, mas não tem sido declarado para nós como tal? Ele disse, bom, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. É mistério. O que está revelado dentro dos 7 selos? Você vai ver. Olha aqui. Vou contar só um pedacinho. Não temos tempo para mais. Mas o que foi revelado dentro dos 7 selos? Que nós não sabíamos esses anos todos. Parágrafo 57. Ele diz, no finalzinho do parágrafo, o mistério disto é: havia um mistério que acompanhava aquele cavaleiro. Agora, o que era aquilo? Eles não souberam, mas era para ser revelado. Mas é para ser revelado depois que o Cordeiro deixar o trono do Pai de sua intercessão como parente redentor. Para um pouquinho. Quando é que vai ser revelado esses mistérios do cavaleiro, dos selos? Quando é? Depois, isso daqui o povo tinha que pensar nisso.
Não adianta ficar com medo de dizer assim, como nós vamos viver sem intercessão? Irmão, quem tem rejeitado o sacrifício de Cristo está sem intercessão desde quando Cristo veio na terra. Eles rejeitaram o sacrifício, está sem intercessão. É para aqueles que aceitam. Aqui está. Quando é para ser revelado? Depois, não é antes, irmão. Guarda isso aqui, porque não, o cordeiro, espera um pouquinho. Deixa eu fazer um draminha aqui. O cordeiro vai sair do trono. Aí ele vai revelar os selos. Bom, mas não dá certo. Para quem? Cadê o profeta? Bom, aqui está escrito diferente. Aqui está escrito diferente. Aqui está escrito assim, mas é para ser revelado depois que o Cordeiro deixa o trono do Pai de sua intercessão como parente redentor. Deveriam saber que para ser revelados os selos, Cristo deixou o trono do Pai e já desceu numa nuvem nos Estados Unidos como anjo forte. Irmão Branham diz nessa mensagem, a brecha, ele diz, aquele anjo é Cristo. É o mesmo Cristo que estava lá no trono. Mas ele tinha que revelar os selos, e para revelar os selos, ele não vai revelar os selos no céu, ele vai revelar os selos na terra. Entende? Porque o povo dele está na terra para ouvir essa revelação. Então ele desceu do céu e se manifestou no sétimo anjo, e ali terminou a intercessão, filho. Terminou a intercessão. Ai, mas como que eu não tenho um pingo de medo de ter terminado a intercessão. Tudo que Jesus fez por mim, ele fez antes da fundação do mundo. Eu sei que ele morreu há 2000 anos atrás. A Bíblia diz que ele morreu antes da fundação do mundo. Então, para que eu me preocupar? Eu só tenho que crer que ele já intercedeu por mim. Irmão, se eu falhar daqui para frente, a hora que eu falhar, ele já intercedeu lá atrás para mim, lá no Calvário, ele já intercedeu por mim. Naquela oração sacerdotal de São João 17, Pai, eu não rogo apenas por estes, mas por aqueles que hão de crer através da sua palavra. Ele já estava intercedendo por nós. Então não importa que ele saia do trono, ele tem que sair. Se ele não sai do trono, o selo não é revelado. Se ele não sai do trono, ele não pode descer em William Branham. Se ele não sai do trono, os 7 trovões não podem soar suas vozes. Ele tinha que sair do trono. E Apocalipse 10:1 é o anjo forte descendo do céu com o livrinho aberto. Livrinho aberto, agora não é mais com livro fechado. É livro aberto, livro revelado. Os mistérios estão no passado, as revelações são passadas. Nós apenas estamos aqui desfrutando das bênçãos daquilo que foi revelado e que por 50 anos, vamos dizer 53 anos, não nos foram ensinados. Mas agora, de 2000 para cá, está sendo ensinado essas coisas para nós. Escuta aqui, tenho que terminar e se torna difícil, né? Para confirmar para vocês aí que tem mais parágrafo que confirma isso aqui. Porque se disser assim, eu tenho parágrafo aí do irmão Branham, que ele está agradecendo pelo Cordeiro no trono. Não importa, irmão, ele não podia falar. É terceira puxada. Não diga a ninguém. Ele não podia falar, mas ele pregou aqui. Você tem que tomar o que ele pregou. 61 do primeiro selo, desta última tradução. Agora, observe, mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixa o seu lugar de intercessão do Pai. Agora, isso é Apocalipse 5. Agora, ele toma o livro dos selos, ou melhor, um livro selado com os selos, e os rompe e os declara. Veja, no fim da era, depois que acabar a intercessão. Quando é que ele vai revelar? No fim da era, depois que acabar a intercessão, que as eras da igreja tiverem terminado. As eras terminaram. Quando o irmão Branham veio revelar os selos, as eras terminaram. Ele foi o mensageiro da última era, terminou a última era e começou a era da revelação, a era da noiva. Eles nunca perceberam isto, mas é a graça de Deus que tem dado isto para nós. E você olha para você mesmo, vai lá no espelho. Olha no espelho e diz, Senhor, para mim, eu conhecer essas coisas ser reveladas para mim, tem tanta gente melhor do que eu
Ele diz, ó, para de conversa. É para quem eu quiser revelar. Está escrito que é assim. É a quem eu quiser revelar. Então, ele quis revelar para nós, não temos nem que falar, nós somos pobres, miseráveis. Que pobre, miserável? Ele revelou para nós e pronto. Ele revelou. Isso foi ele quem quis revelar para nós. Não é nós que somos, é ele quem é. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esta palavra que todos nós conhecemos, mas de vez em quando o Senhor, por misericórdia, nos dá o pão da vida, permite que o anjo passa e derrama sobre nós um punhado destas bênçãos celestiais. Continua manifestando seu poder em nosso coração. Que essa revelação alcance meu irmão, minha irmã, onde eles estiverem, que eles tenham luz, que eles saibam que não estamos falando contra suas igrejas, nem contra suas fé. Estamos falando a favor da palavra, a favor da revelação. E se eles são filhos de Deus, eles então quererão ser orientados pela revelação, pela Bíblia, pela mensagem deste dia final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Terceira etapa chegou, foi Deus que chegou, foi Deus que falou, foi Deus que chamou e chama você, foi Deus, é somente crer. Foi pão do céu que caiu, foi Deus que mandou, pra quem é fiel. É como o maná que deu a Israel, maná com sabor de mel. Segunda etapa, morreu aquele maná, já apodreceu um novo maná. Agora choveu maná pra você e eu. Segunda etapa, morreu aquele maná, já apodreceu um novo maná. Agora choveu maná pra você e eu. O mensageiro irrompeu, e se você creu, precisa ter fé. Foi crendo que Deus vitória me deu, e eu vou com Josué. Foi Deus que a terra me deu, tirou Cananeu, matou o Filisteu, nem mesmo Golias sobreviveu. Quem mora nela sou eu. Segunda etapa, morreu aquele maná, já apodreceu um novo maná. Agora choveu maná pra você e eu. Segunda etapa, morreu aquele maná, já apodreceu um novo maná. Agora choveu maná pra você e eu. Um novo maná, agora choveu maná pra você e eu.